A chuva caía fina naquela tarde de quinta-feira, tingindo as janelas de um cinza quase melancólico. Gabriel sempre gostou de dias assim. Havia neles um silêncio que confortava, como se o mundo inteiro estivesse envolvido por uma pausa necessária. Mas naquela tarde, o silêncio era ensurdecedor. Ele estava ali, parado diante da tela do notebook, os olhos congelados sobre as imagens que pareciam arrancar sua alma pelo peito. Eram fotos, muitas, e todas diziam a mesma coisa com gritos silenciosos. Ele tinha sido traído. Isadora, a mulher, com quem dividia 3 anos de história, de planos, de noites de insônia e risos roubados na madrugada, estava nos braços de outro homem. Não um estranho, não um desconhecido, mas Caio, seu melhor amigo desde o colégio, irmão de alma, confidente, companheiro de jornada. O que mais doía não era o beijo em si, flagrado por uma câmera de segurança de um estacionamento qualquer. Não era a forma como ela sorria para Caio, nem a maneira como ele a abraçava pelas costas com naturalidade. O que mais o esmagava era a percepção cruel. Aquilo não era recente, não era um deslize. Era um relacionamento oculto, construído às sombras da sua confiança, regado pela sua inocência. Gabriel não chorou, pelo menos não imediatamente. Ficou imóvel por longos minutos, talvez horas, com o cursor piscando na tela do notebook, como se zombasse de seu silêncio. Sentia o peito apertado, como se o ar tivesse sido drenado do ambiente. Lembrou das mensagens curtas que Isadora vinha mandando nas últimas semanas, dos encontros adiados, dos beijos rápidos demais. Lembrou de como Caio havia se distanciado, usando desculpas esfarrapadas. Tudo fazia sentido agora. E, ao mesmo tempo, tudo doía, como se sua história inteira estivesse sendo rasgada página por página. Levantou-se lentamente, como se o corpo pesasse toneladas. Apoiou-se na bancada da cozinha e olhou o reflexo no micro-ondas. Os olhos estavam vermelhos, mas secos, o rosto pálido, e por dentro o coração vazio. Ligou o chuveiro, mas não entrou. Deixou a água cair por minutos intermináveis, o vapor invadindo o apartamento pequeno e silencioso. Não sabia o que fazer. Ligar para ela? Confrontá-la? Gritar? Socar a parede? Mas não. Ele era racional, sempre foi. Em vez disso, pegou o celular, acessou o Instagram de Isadora. Ela tinha postado uma foto naquela manhã sorrindo com a legenda: "Gratidão pelo amor que me cerca todos os dias." Hipocrisia. Cinismo. Ele quase riu, mas o som travou na garganta. Foi naquele instante que ele decidiu. Não ia chorar. Não. Ia gritar. Ia se vingar. Naquela mesma noite, Gabriel vasculhou cada canto do passado recente. E-mails, mensagens, redes sociais, histórico de chamadas. Descobriu detalhes. Datas, encontros. Descobriu que tudo começou há quase 6 meses, num projeto em que os 3 haviam trabalhado juntos. O projeto que ele mesmo indicou Caio para participar. Uma ironia perversa do destino. Ele não queria só machucar Isadora. Queria expô-la. Queria que o mundo soubesse quem ela realmente era. E Caio merecia o inferno. Mas Gabriel não era impulsivo. Sua vingança não seria um ataque de fúria. Seria uma obra-prima, planejada nos mínimos detalhes. Para isso, ele precisaria de tempo. E frieza. Pegou um caderno velho na gaveta que usava para escrever ideias de roteiros. Em letras garrafais, rabiscou na capa: Plano G. Nas páginas seguintes, começou a rascunhar, nome por nome, data por data, pontos fracos, hábitos, redes de contato, fotos que poderiam ser comprometedoras, táticas, estratégias, e então um cronograma. Quando fechou o caderno, já passava das 2 da manhã. Sua cabeça pulsava, mas seus olhos brilhavam com um tipo de fogo novo, aquele que nasce não da paixão, mas da ferida.
Nos dias seguintes, Gabriel passou a atuar em silêncio. No trabalho, era o mesmo. Dedicado, competente, impecável. Nas redes sociais, fingia normalidade. Com Isadora, manteve a frieza, como se nada tivesse mudado. Ela, claramente desconfiada, tentava reatar a conexão perdida, mas ele já não estava mais ali. Estava em outro lugar, em outro propósito. Instalou aplicativos espiões no computador antigo que Isadora ainda usava quando vinha ao apartamento. Fez login falso em grupos e eventos que Caio frequentava. Aprendeu a observar, anotar, coletar. Transformou-se em uma sombra, mas a dor, essa era mais difícil de silenciar. Nos momentos em que o silêncio era maior que o plano, quando estava sozinho no sofá, encarando a parede, a lembrança da risada dela o feria como vidro. Lembrava da forma como ela o chamava de meu amor. Lembrava da viagem que planejaram para o final do ano. Lembrava do para sempre que juraram deitados na cama, nus, entrelaçados como almas gêmeas. Mentira. Tudo mentira. E talvez o mais cruel de tudo fosse perceber que ele ainda amava Isadora. Mesmo sabendo da traição, isso o deixava ainda mais furioso. Com ela, com Caio e, principalmente, consigo mesmo. Numa noite particularmente silenciosa, Gabriel se olhou no espelho do banheiro, os olhos fundos, barba por fazer, o olhar de um homem que já não era o mesmo. Levantou a mão e passou os dedos pelos cabelos escuros, agora mais desarrumados que de costume. Sabe o que é pior? Murmurou para o reflexo. Eu teria perdoado se ela tivesse confessado, se tivesse chorado e dito a verdade. Mas ela não disse. Ela escondeu, mentiu e dormiu ao seu lado, noite após noite, como se nada estivesse acontecendo. Foi nesse instante que ele murmurou a frase que daria início à maior transformação de sua vida. Eu vou fazer eles pagarem, mas à minha maneira. E assim o coração partido de Gabriel não virou poeira, virou arma. E o que antes era amor, agora era combustível. O que diferencia vingança de impulsividade é o tempo, e Gabriel sabia disso. Dias após a descoberta da traição, ele já havia superado o estágio do choque. Não tremia mais ao lembrar das fotos, nem ficava com os olhos marejados ao ouvir alguma música que costumava tocar nas playlists do casal. Ele havia congelado tudo o que sentia, armazenando a dor num cofre emocional que só ele tinha a chave. Agora, o que o movia era foco. Foco, frieza e paciência. Gabriel acordava todos os dias às 6h em ponto, corria por 30 minutos, tomava um banho frio e sentava-se com uma caneca de café preto diante da sua mesa, onde o plano G, aquele velho caderno de capa rabiscada, já o aguardava. Cada página estava mais cheia, os mapas mentais se expandiam, as anotações mais precisas, as ideias mais ousadas. A primeira regra que estabeleceu era simples: não ataque até conhecer o campo de batalha inteiro. E foi isso que começou a fazer, estudar. Isadora havia começado recentemente a trabalhar como assessora de imagem para um grupo de influenciadores digitais. Gente fútil, superficial, obcecada por aparência e reputação. A posição era instável, mas dava a ela certa visibilidade. E, mais importante, dava a Gabriel acesso a uma teia de nomes, rostos e escândalos escondidos por trás de filtros. Já Caio havia se tornado sócio de uma startup de marketing político. Trabalhava com figuras públicas, ajudava a limpar imagens e construir narrativas para campanhas eleitorais. Ironia total. Ele construía reputações e Gabriel planejava destruí-las. Gabriel começou a frequentar eventos nos quais Caio e Isadora apareciam. Não diretamente. Criou uma identidade alternativa. Lucas Medeiros, um fotógrafo freelancer recém-chegado, de Curitiba.
Nas redes sociais, criou um perfil discreto com portfólio montado, conexões simuladas e até uma biografia convincente. Ninguém desconfiava. Ninguém jamais questionaria Lucas. Afinal, fotógrafos são invisíveis quando fazem bem seu trabalho. Disfarçado, Gabriel passou a observar tudo. Caio sorrindo para a câmera, Isadora posando com vestidos caros e frases prontas. Mas quando ninguém estava olhando. Ele notava os olhares trocados, os toques sutis, os sorrisos cúmplices e, pior, via que eles estavam felizes, vivendo algo que haviam construído em cima da destruição de outro. Era como levar tapas silenciosos todos os dias, mas Gabriel respirava fundo e anotava cada hábito, cada deslize, cada vez que Isadora pegava o celular às escondidas, cada vez que Caio se afastava de uma conversa para atender alguém misteriosamente. Ele estava juntando material, evidências, falhas. Nas noites mais longas, Gabriel voltava para casa com a mente fervendo. Descarregava os dados no computador, organizava as imagens, os áudios captados com microgravadores escondidos e editava tudo como se estivesse construindo um dossiê. O caso Caio e Isadora viraria uma bomba, mas não uma qualquer. Seria lançada com precisão cirúrgica no momento mais frágil da vida dos dois. Durante esse processo, Gabriel começou a perceber algo curioso. A cada nova descoberta, ele se sentia mais distante da dor, como se a traição estivesse perdendo força, como se o ato de caçá-los estivesse paradoxalmente lhe devolvendo o controle da própria narrativa. Pela primeira vez em muito tempo, ele não era mais a vítima, era o autor. Mas havia um preço: o isolamento. A frieza com que começou a tratar os outros à sua volta. Os colegas de trabalho notavam a mudança. Ele falava menos, ria menos, parecia sempre ausente, mesmo quando presente. E quando questionado, disfarçava com um sorriso educado e evasivo. Só estou focado em um projeto pessoal. E estava mesmo. Mas não era exatamente o tipo de projeto que se compartilha por aí. Certa noite, enquanto editava fotos de um coquetel que Isadora havia organizado, Gabriel parou em uma imagem específica. Ela sorria, com uma taça na mão, ao lado de um empresário conhecido e influenciadores famosos. A imagem estava perfeita, luz correta, ângulo lisonjeiro, maquiagem intacta, mas seus olhos estavam vazios. Pela primeira vez, ele se perguntou se Isadora realmente era feliz, se aquele sorriso era real, ou se, assim como ele, ela também havia se tornado refém das aparências. A dúvida durou pouco. Ele fechou o arquivo com força e sussurrou para si mesmo: "Não se distraia. Ela não pensou duas vezes antes de te trair." Com o plano avançando, Gabriel começou a arquitetar a fase 2. Infiltrar-se no círculo mais íntimo dos dois. Criou conexões com parceiros comerciais, jornalistas de fofoca e até um advogado, conhecido por vasculhar podres de celebridades. Tudo sem usar seu nome verdadeiro, tudo sob a máscara de Lucas Medeiros. E foi exatamente durante uma dessas tentativas de aproximação que Gabriel conheceu Helena. Era uma manhã qualquer, em um café perto do centro. Ele aguardava um contato, um empresário que trabalhava com Caio, quando Helena entrou. Vestia-se de maneira discreta, mas havia algo nela que chamava a atenção. Os olhos. Fixos, mas doces. Como quem já viu muito da vida, mas ainda assim acredita nela. Sentou-se na mesa ao lado da dele. Pediu um cappuccino com leite vegetal e começou a rabiscar num caderno azul. Gabriel, curioso, espiou discretamente. Ela desenhava pessoas, rostos, emoções, mas não era arte decorativa. Era intensa, autêntica. E foi nesse instante que Helena olhou para ele e sorriu, como se soubesse que estava sendo observada. "Você também desenha?" Ela perguntou com uma voz serena e firme.
Gabriel, pego de surpresa, respondeu com um sorriso. Não, eu observo. Helena riu. E aquilo desarmou algo dentro dele. Por alguns segundos, o mundo lá fora, Isadora Caio, o plano, a vingança, desapareceu. Só existia ela. A mulher de olhos sinceros e sorriso sem filtros. Conversaram por quase 1 hora. Sobre arte, sobre gente, sobre cafés com gosto de infância. Quando ela foi embora, Gabriel sentiu falta. E isso o irritou profundamente. Não era hora de se envolver, mas algo dentro dele já começava a mudar. Naquela noite, ao abrir o caderno do plano, Gabriel escreveu uma nova frase no rodapé da página. Helena, não prevista. Potencial distração. Mas no fundo ele sabia, Helena não era distração, era interferência, e no jogo frio da vingança, interferências são perigosas, mas também às vezes são inescapáveis. Havia algo no ar das tardes de terça-feira que Gabriel não conseguia explicar. Era como se o tempo desacelerasse naquele intervalo entre o almoço e o cair da noite. E foi nesse limbo que Helena surgiu novamente, inesperada, como um raio de sol filtrado por uma janela embaçada. Ele havia voltado ao mesmo café, como quem retorna ao local de um crime emocional. Sabia que era estúpido. Estava em meio à execução do plano mais meticuloso de sua vida e ali estava ele, repetindo o trajeto na esperança de vê-la de novo. Não era prático, não era estratégico, mas era humano. E ela apareceu, às 14h03, pontualmente. Mesma mesa, mesmo caderno azul, mesma bebida. Helena desenhava com a tranquilidade de quem ignora o caos do mundo à sua volta. Gabriel, disfarçado de Lucas, a observava de longe. Queria falar com ela. Queria entender por que aquela presença o desarmava tanto. Mas se manteve em silêncio naquele dia. No dia seguinte voltou, e no outro também. Na quarta tentativa, Helena o reconheceu de imediato. Sorriu com naturalidade e acenou como se o estivesse esperando o tempo todo. A essa altura, acho que você deveria sentar aqui, disse ela, sem levantar os olhos do caderno. Gabriel hesitou, mas algo em sua voz o puxava com uma força irresistível. Sentou-se. Helena, certo? Ele perguntou. E você é Lucas, o observador. Isso. Ela fechou o caderno. O que você observa tanto? Ele sorriu, mas não respondeu diretamente. Depende do dia. Às vezes, o que vejo fora. Outras vezes, o que vejo dentro. Helena assentiu lentamente, como quem entendia mais do que parecia. Hoje, o que você vê dentro? Essa pergunta o atingiu com mais força do que qualquer insulto de Isadora. Porque Gabriel se deu conta de que não fazia ideia do que via dentro de si. A raiva ainda estava lá, a sede de vingança também. Mas algo novo estava se formando. Uma dúvida, uma rachadura, uma possibilidade. E tinha nome, Helena. Nas semanas que se seguiram, Gabriel e Helena criaram uma rotina silenciosa. Terças e quintas, no café das 14 horas. Conversavam sobre coisas banais, filmes, livros, a burrice dos políticos, a delicadeza de certas canções antigas. Mas, com o tempo, as conversas ganharam profundidade. Gabriel começou a contar coisas suas. De Lucas, claro, o personagem que criara, mas sempre com vestígios da verdade. E você, Lucas? Nunca se apaixonou? Ele hesitou. Já. Uma vez. Achei que era real. Achei que era para sempre. E não foi? Foi mentira. Helena não pressionou. Apenas o olhou com a suavidade de quem compreende a dor dos outros, sem precisar conhecê-la por inteiro. Às vezes, o que não é para sempre serve para mostrar o que você realmente merece. Essas palavras ecoaram dentro dele por dias, enquanto o plano seguia. Gabriel já havia acumulado imagens, áudios e provas suficientes para arruinar a reputação de Caio e Isadora. Sabia de negócios escusos em nome de Caio.
Tinha fotos de Isadora com empresários casados. Tinha áudios de ambos zombando de Gabriel, dizendo que ele era ingênuo demais para notar qualquer coisa. A raiva retornava sempre que ouvia aquelas gravações. E a vontade de destruir tudo ardia como uma febre. Mas agora havia uma dualidade em seu coração. Pela primeira vez, Gabriel se perguntava: e depois da vingança, o que vai restar? Foi em um final de tarde que tudo mudou. Helena estava mais silenciosa que o normal. Mexia o café com o olhar distante. Gabriel percebeu. Está tudo bem? Ela sorriu sem graça. Eu recebi uma proposta de trabalho, em Florianópolis, para ilustrar um livro infantil, um projeto lindo que fala sobre superação e coragem. Mas é longe, e eu teria que ir em menos de um mês. Gabriel congelou. Algo dentro dele se contraiu. Não disse nada de imediato. Eu estou com medo de ir, e mais medo ainda de ficar. Ela disse, olhando-o nos olhos. Ele sentiu o coração apertar. Helena estava se tornando mais que uma interferência. Estava se tornando uma possibilidade de cura, e ele sabia disso. Helena, ela sorriu com tristeza. Não precisa dizer nada, só precisava te contar. Naquela noite, Gabriel ficou em pé na sacada do apartamento encarando a cidade, o caderno do plano aberto sobre a mesa com páginas repletas de destruição. Mas somente estava em outro lugar, nas terças às 14h, no som da risada dela, na maneira como ela o via de verdade, mesmo sem saber quem ele realmente era. E foi ali, com a cidade pulsando em silêncio à sua frente, que ele entendeu. A vingança podia dar a ele justiça, mas Helena podia dar paz. Na manhã seguinte, Gabriel pegou uma folha em branco e começou a rascunhar 2 caminhos. Seguir com o plano, destruir Isadora e Caio, expor tudo, sentir o gosto amargo da vingança e carregar as cinzas do que restasse. Abandonar tudo, contar a verdade para Helena, começar de novo, como Gabriel, não como Lucas, e talvez permitir-se amar de novo. A folha ficou ali, inacabada. Mas pela primeira vez, Gabriel sentiu que não estava mais lutando apenas contra os outros, estava lutando contra si mesmo, e isso era o verdadeiro início do ápice. Gabriel encarava a tela do computador como quem encara um abismo. No monitor, 2 arquivos aguardavam para serem enviados. 2 vídeos cuidadosamente editados. Um deles mostrava Isadora em um jantar reservado com um influente executivo casado, os 2 em gestos que iam além do profissional. O outro, Caio rindo com amigos, enquanto detalhava como manipulava dados de campanhas eleitorais para benefício próprio. Bastava um clique. Um simples upload. Em minutos, a imprensa digital cairia sobre eles como uma tempestade. Os comentários viriam em ondas, escândalos, acusações, memes, cancelamentos. Tudo o que Gabriel havia planejado durante meses estava ali. Pronto. Era a linha de chegada. Mas então, por que suas mãos tremiam? A resposta era um nome: Helena. Desde o dia em que ela mencionara a proposta em Florianópolis, algo dentro dele havia mudado. Os encontros com ela tinham se tornado menos sobre distração e mais sobre refúgio. Helena não era só uma interferência. Ela era o primeiro sentimento verdadeiro que Gabriel experimentava desde a queda. Mas havia um problema. Ela ainda não sabia quem ele era de verdade. Naquela noite, Gabriel não dormiu. Caminhou de um lado para o outro no apartamento, revivendo cada momento, cada palavra dita, cada mentira sustentada. Lucas Medeiros, o personagem, havia sido necessário para sua infiltração no mundo de Caio e Isadora. Mas agora ele era um peso, um muro entre ele e Helena, e principalmente entre ele e a paz. Era hora de escolher. Não dava mais para adiar. Na manhã seguinte, ele digitou uma mensagem curta para Helena. Posso te encontrar hoje? Preciso te contar algo importante. É sobre mim, ela respondeu com um simples, claro, às 14 horas. De novo, no café das 14 horas.
como se o destino insistisse em guiá-los para aquele mesmo lugar, para aquele mesmo horário, onde tudo começou a mudar. Gabriel chegou antes. Estava nervoso como há muito tempo não se sentia. Vestia uma camisa simples, sem os acessórios de Lucas, sem lentes coloridas, sem o boné. Pela primeira vez, ele era apenas Gabriel. Helena chegou pontualmente, como sempre, mas assim que o viu, parou por um segundo. O estranhamento foi sutil, mas perceptível. Você cortou o cabelo? Ela perguntou, tentando manter o tom leve. Gabriel sorriu com tristeza. Não só isso, cortei a mentira também. Helena sentou-se confusa. Ele respirou fundo e então começou a falar. Contou tudo, desde o início, a traição de Isadora, o plano, a identidade falsa, a infiltração no mundo de Caio, a criação de Lucas Medeiros. E, por fim, como ela havia surgido no meio de tudo isso como uma faísca inesperada. Helena ouviu em silêncio. Os olhos, outrora serenos, agora pareciam um mar revolto. Quando ele terminou, o silêncio entre eles era quase insuportável. Então, ela disse por fim, você nunca foi quem eu conheci. Eu fui. Em parte. Tudo o que eu disse sobre o que sentia era real. As conversas, os momentos, tudo isso foi verdadeiro. Só meu nome não era. Ela cruzou os braços. Estava visivelmente abalada. E o que você esperava, Gabriel? Que eu simplesmente aceitasse isso? Que eu ignorasse o fato de ter sido usada como distração no meio da sua novela de vingança? Não era isso. Eu nunca quis te usar. Você apareceu sem aviso e me fez lembrar de quem eu era antes de tudo isso. E agora? Vai seguir com o plano? Vai destruir os dois? Gabriel baixou os olhos. Eu não sei. Helena se levantou devagar. Eu preciso pensar, preciso digerir tudo isso. Fez menção de sair, mas parou. Mas, Gabriel, se tem uma coisa que eu sei, é que o amor não floresce no meio da vingança. Você precisa escolher qual dessas sementes vai regar. E foi embora. O mundo de Gabriel, que já estava em colapso, desmoronou. Mas havia algo diferente dessa vez. Ele não queria mais destruir tudo. Queria reconstruir algo, começando por si mesmo. Naquela noite ele voltou ao computador, abriu os vídeos, encostou o dedo no botão enviar, mas não clicou. Em vez disso, apagou os arquivos, um por um. Não porque Caio e Isadora não merecessem, mas porque ele merecia paz. Deixou o caderno do plano sobre a mesa e riscou a capa, com caneta vermelha. Escreveu, fim, Gabriel, não Lucas. Nos dias seguintes, Gabriel tentou escrever uma carta para Helena, mas todas pareciam insuficientes. Nenhuma traduzia exatamente o que ele sentia, até que finalmente recebeu uma mensagem. Vou embarcar para Florianópolis amanhã, 20 horas. E abaixo disso, se quiser se despedir, estarei no café das 14 horas pela última vez. Gabriel chegou às 13h55, nervoso, esperançoso, mas com o coração leve, como não sentia há muito tempo. Helena já estava lá, com o caderno azul sobre a mesa. Quando ele se aproximou, ela olhou-o longamente. Você parece diferente. Eu estou. O que você decidiu? Gabriel sentou-se com calma. Decidi que não quero mais viver com ódio, que não vou mais alimentar a pior parte de mim, e que, se tiver alguma chance, eu gostaria de viver algo bonito. De verdade. Ela sorriu, mas não respondeu. Apenas abriu o caderno e mostrou um desenho. Era ele, não Lucas, mas Gabriel, com os olhos tristes, mas verdadeiros, e ao lado dele, uma mulher segurando sua mão, sem rostos definidos, apenas sombras que se tocavam. Então, talvez exista esperança, ela disse. E naquele instante, pela primeira vez, Gabriel sentiu que podia recomeçar, mesmo sem garantias, mesmo com medo, porque agora havia uma escolha, e ele havia escolhido o amor.
A mesa do café estava vazia. O relógio marcava 14h32. Helena havia ido embora. Gabriel ficou ali por alguns minutos, encarando a cadeira vazia à sua frente. Sentia um nó na garganta, uma espécie de saudade precoce, como se já estivesse perdendo algo que nunca teve por completo. Não havia beijos, promessas, nem declarações arrebatadoras entre eles. E ainda assim, doía como se um pedaço dele tivesse embarcado no voo para Florianópolis. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Gabriel não estava quebrado. Estava ferido, sim, mas inteiro em sua escolha. Os dias seguintes foram silenciosos, dolorosamente silenciosos. A cidade parecia diferente. As avenidas estavam mais cinzas, o som dos carros mais abafado, as vozes ao redor mais distantes. Era como se ele estivesse observando tudo através de um vidro. Presente, mas separado. Gabriel havia se libertado do ciclo de vingança, mas agora precisava lidar com o vazio deixado pela raiva. O ódio, por mais corrosivo que fosse, dava propósito. Agora havia espaço, e isso o apavorava. Sem saber exatamente como ocupar aquele vazio, Gabriel começou a limpar o apartamento. Um gesto simbólico, quase ritualístico. Jogou fora pastas, anotações, gravações, rasgou papéis com rabiscos paranoicos, nomes circulados, setas apontando para conexões e estratégias. Desinstalou programas de edição de áudio e vídeo. Apagou perfis falsos. Excluiu e-mails clandestinos. Cada exclusão era uma pequena libertação, como se estivesse desmontando o altar da sua própria destruição. No fundo de uma gaveta, encontrou uma foto antiga dele e Isadora. Estavam sorrindo, deitados na grama de um parque. Ela usava um vestido azul e seus cabelos esvoaçavam com o vento. Ele, com os olhos fechados, parecia feliz, quase irreconhecível. Gabriel olhou para aquela imagem por alguns segundos. Não com rancor, mas com uma espécie de piedade silenciosa, por aquele homem que acreditava em para sempre, que se entregava sem medo. Um homem que não existe mais, e talvez nunca tenha existido completamente. Dobrou a foto com cuidado. Não a rasgou, apenas guardou em uma caixa junto com outras lembranças. Não como saudade, mas como memória. Na semana seguinte, Gabriel voltou ao mundo real, o profissional. Já não era mais funcionário da agência onde trabalhava. Seu talento havia sido notado por uma empresa de comunicação internacional, e ele recebera uma proposta tentadora semanas antes. Ainda não havia respondido. Agora, com o plano de vingança enterrado, respondeu com um simples: aceito, vamos conversar sobre o contrato. A mudança exigiria uma viagem, treinamentos, adaptação a uma nova equipe. Mas, acima de tudo, oferecia algo que Gabriel precisava: um recomeço com propósito. Durante o onboarding, conheceu novos colegas, participou de reuniões, envolveu-se em projetos criativos. A rotina intensa o ajudava a ocupar a mente, mas nem assim apagava a lembrança. De Helena. A cada terça-feira, às 14 horas, seu coração apertava. Era o corpo lembrando o que a mente tentava esquecer. Certa noite, semanas depois, recebeu uma notificação. Uma nova publicação no Instagram. Era de Helena. Ela postara uma imagem do pôr do sol visto do alto de um penhasco. A legenda dizia: às vezes, a paz chega quando a gente para de insistir em respostas e começa a respirar as perguntas. Gabriel leu aquela frase repetidas vezes e sorriu. Não comentou, não curtiu, apenas sorriu. Com o tempo, Gabriel começou a sair mais. Não para festas, mas para reencontrar amigos antigos, gente que havia afastado quando mergulhou em sua obsessão. No início, sentia-se deslocado. Não sabia mais como se portar em conversas casuais, mas pouco a pouco foi reaprendendo a rir, a ouvir sem julgar, a contar histórias que não tivessem segundas intenções. Em um desses encontros,
Reencontrou um amigo de faculdade, Marcos, que agora era sócio de uma editora de livros independentes. Cara, você sempre escreveu bem. E tem uma vivência absurda. Por que não escreve algo? Crônica, romance, o que quiser. Eu publico. Gabriel deu uma risada. Um romance sobre um cara que foi traído, quase destruiu 2 vidas, mas acabou se apaixonando por uma mulher que desenha em cafés? Perfeito. Best-seller na certa, disse Marcos, brindando com a cerveja. A ideia ficou martelando na cabeça de Gabriel. Talvez escrever fosse uma forma de organizar a bagunça interna, de dar forma ao caos, de transformar dor em arte. E, pela primeira vez, ele considerou essa possibilidade. Com a nova empresa, Gabriel recebeu a proposta de se mudar para outra cidade. Nada definitivo. Um projeto temporário de 6 meses. Mas, coincidência ou não, a cidade era Florianópolis. Ao ler o nome no e-mail, sentiu o estômago revirar. O destino brincava com ele mais uma vez. Pensou por longos minutos. E respondeu: aceito. Quando devo embarcar? 2 meses depois, Gabriel desembarcava em terras catarinenses. A cidade era mais tranquila, mais ensolarada, mais cheia de vida que São Paulo. O projeto da empresa o mantinha ocupado durante o dia, mas as noites e finais de semana eram dele. E foi em uma dessas tardes de sábado que decidiu fazer algo simbólico: visitar todos os cafés da cidade, um por um. Não com a esperança de reencontrar Helena, mas como forma de ressignificar as lembranças. Até que, em uma esquina no centro histórico, avistou uma vitrine com desenhos expostos. Ilustrações delicadas, coloridas, com traços infantis e frases poéticas. Um cartaz dizia: Exposição Fragmentos de Silêncio, Helena Duarte. Gabriel parou. O coração acelerou. Entrou sem pensar. O espaço era pequeno, mas acolhedor. No centro da galeria, um caderno aberto em exibição. O mesmo caderno azul. Chegou mais perto. Havia desenhos dele. Não caricaturas, mas silhuetas, expressões, fragmentos. Ao lado, uma placa com a frase: algumas pessoas entram na nossa vida para nos lembrar de quem somos de verdade. Obrigada, Gabriel. Ele não segurou o sorriso, nem as lágrimas. A galeria parecia respirar em silêncio. Gabriel caminhava entre os quadros como quem atravessava a própria memória. Cada traço, cada rabisco, cada sombra desenhada por Helena o tocava de forma quase sagrada. Era como se ela tivesse tirado o que estava trancado dentro dele e exposto ali à luz do dia. Vulnerável, nu, verdadeiro. No canto da sala, uma poltrona simples de madeira com almofadas coloridas. Sobre ela, um pequeno letreiro: espaço de leitura e reflexão. Ao lado, uma prateleira com cadernos abertos. Cadernos reais, de pessoas reais, com suas histórias, desabafos, poesias, frases soltas. Helena havia criado um espaço onde o silêncio não era ausência, mas expressão. Gabriel folheou um dos cadernos. Em uma das páginas leu: o que a gente faz quando se apaixona por alguém que apareceu na hora errada? A gente ama mesmo assim, em silêncio, e torce para que um dia o tempo se alinhe. O coração disparou. Estava prestes a escrever algo quando uma voz conhecida ecoou atrás dele. Nunca pensei que você viria. Virou-se devagar. E ali estava ela, Helena. Sem maquiagem, os cabelos presos de maneira displicente, vestindo um macacão de tecido leve, com pincéis manchados de tinta presos no bolso. Ainda mais bonita do que ele lembrava. Nem eu, respondeu ele com um sorriso contido. Ela caminhou até ele com passos calmos. Os olhos não fugiram. Também não havia pressa. Apenas presença. Como descobriu a exposição? Sorte ou destino, ele respondeu. Ou talvez uma provocação do universo. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. E o que achou?
Gabriel respirou fundo. É como se você tivesse aberto meu peito e desenhado o que viu lá dentro. E doeu? Ele fez que sim com a cabeça. Mas doeu bonito. Silêncio. Helena se sentou na poltrona. Gabriel hesitou. Depois sentou-se ao lado, no chão, como se estivesse diante de um altar. Sabe, disse ela, eu passei muito tempo com raiva depois daquele dia no café. Raiva por ter sido enganada, por ter sentido coisas reais por alguém que fingia ser outro. Mas com o tempo, percebi que o sentimento que mais me acompanhava não era a raiva. Era a falta. Gabriel a olhou com olhos marejados. Eu também senti. Cada dia, cada 14 reais. Ela riu, baixinho. Achei que era só eu que lembrava da hora. Era a nossa hora, o nosso ritual. Por um momento, os dois apenas respiraram o mesmo ar, como se isso já bastasse. Gabriel contou a ela sobre sua nova vida, o projeto na empresa, a mudança para Florianópolis, os cafés visitados em busca de ressignificação. E, por fim, a exposição. Como tropeçara ali sem querer, ou com todo o querer do mundo. Helena ouviu tudo em silêncio, como sempre fazia. Seus olhos diziam mais do que qualquer palavra, mas quando ele terminou, ela fez apenas uma pergunta. Você ainda sente raiva deles? Gabriel demorou para responder. Não, pausou. Sinto pena e um pouco de tristeza, mas não raiva. Eu escolhi seguir. Pela primeira vez, escolhi construir algo em vez de destruir. E você foi parte dessa escolha, ela assentiu. Eu desenhei você porque precisava lembrar do que é real. E mesmo com toda a mentira, havia verdade nos seus olhos. Fez uma pausa. Mas eu ainda tenho medo. Medo do quê? De me perder, de novo. De me entregar para alguém que pode desaparecer. Ou pior, se transformar. Gabriel se aproximou. Com calma. Com cuidado. Eu não quero que você se entregue. Quero que você caminhe comigo, aos poucos, um passo de cada vez. E se um dia você tropeçar, eu estarei lá. Mas se for eu quem tropeçar, quero ter a chance de me levantar ao seu lado. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas carregado de possibilidades. E se a gente se perder? A gente deixa pistas, pelo caminho, como nos desenhos, como neste lugar. Helena respirou fundo, olhou ao redor, olhou para ele. Então tá. Pausa. Mas só se você vier comigo amanhã. Quero te mostrar um lugar, um penhasco, onde costumo ver o pôr do sol. Às 14 às 14. No dia seguinte, Gabriel chegou ao local combinado com alguns minutos de antecedência. Helena apareceu logo depois, com uma mochila nas costas e 2 potes de vidro com suco de hibisco. Tradição das tardes, disse ela, entregando um dos potes a ele. Subiram uma trilha estreita, rodeada por árvores. O caminho exigia atenção, equilíbrio e silêncio. Em muitos momentos não conversaram, mas não era um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que só se tem com quem se confia. No topo, o mar se estendia até o horizonte. O vento soprava forte, e o céu começava a se tingir de tons laranja e violeta. Sentaram-se em uma pedra grande. Helena tirou do bolso um novo caderno. Comecei a desenhar aqui ontem, mas faltava algo, ou alguém. Gabriel observou as primeiras linhas esboçadas. Eram ondas, ventos e 2 vultos no topo da pedra, um ainda em branco. Ela pegou o lápis e começou a desenhar. Gabriel não falou. Apenas deixou que ela o traçasse ali, naquele espaço de papel e céu. Quando terminou, Helena olhou para ele. Você quer ficar? Quero, respondeu ele sem hesitar. Mas quero ficar como Gabriel, e só se você também quiser. Ela olhou para o desenho, depois para o horizonte. Então vamos ver quantos pôr-do-sóis cabem dentro de um talvez. E brindaram com suco de hibisco. Como quem celebra não um final feliz, mas um novo começo.
real, frágil e cheio de possibilidades. A primeira vez que dormiram juntos, não no sentido físico, mas emocional, foi em silêncio. Depois do pôr do sol no penhasco, Helena convidou Gabriel para jantar. Não em um restaurante, mas em sua casa. Um pequeno sobrado perto do centro, histórico, onde o cheiro de tinta competia com o de manjericão fresco e livros antigos. A sala era caótica, com papéis espalhados por todos os cantos, mas cada detalhe carregava uma história. Quadros pintados à mão, uma estante de vinil, luzes penduradas como se fossem estrelas. "Desculpa a bagunça", disse ela, jogando um pano por cima de uma pilha de pincéis sujos. "Aqui dentro parece você, intensa, caótica e viva", respondeu Gabriel sem pensar. Ela sorriu com os olhos. Depois foi até a cozinha, de onde voltou com 2 taças de vinho e um prato de nhoque caseiro. "É o meu prato da sorte. Só faço quando quero mudar algo." "E o que você quer mudar?" "A maneira como me relaciono com o que me assusta." Helena disse isso como se falasse do tempo, mas Gabriel entendeu e respeitou. Jantaram, conversaram, ouviram Nina Simone em vinil e depois ficaram deitados no tapete lado a lado, com os olhos no teto. "Você tem medo de mim?" ele perguntou quase num sussurro. "Tenho medo de tudo que se parece com sentimento de verdade, e você é o único que me dá esse tipo de medo." Gabriel virou o rosto para ela. "A gente pode ir devagar, só até onde o medo permitir." Helena respirou fundo. "Só não foge, nem me empurra. Eu não vim para isso. Vim para ficar." Ela se aproximou, deitou a cabeça em seu peito e fechou os olhos. Gabriel não se mexeu, só ficou ali, ouvindo a respiração dela, sentindo o peso leve do corpo que agora se permitia confiar. Foi assim que adormeceram. 2 sobreviventes abraçados no meio da noite. Os dias que seguiram foram como um lento aprendizado. Gabriel e Helena passaram a se encontrar com frequência. Não havia promessas nem rótulos. Eles apenas se pertenciam em momentos, e isso era suficiente. Faziam coisas simples. Andavam de bicicleta na orla, visitavam sebos, cozinhavam juntos, escreviam frases soltas em guardanapos e escondiam nos livros da biblioteca pública, como se quisessem deixar poesia espalhada pelo mundo. A conexão entre eles não era explosiva. Era profunda, serena, do tipo que nasce das feridas e floresce com cuidado. Mas, inevitavelmente, as sombras do passado começaram a se insinuar. Uma tarde, enquanto organizavam fotos antigas no ateliê de Helena, Gabriel encontrou um envelope amassado com o nome de Isadora rabiscado em letras maiúsculas. Ficou paralisado por alguns segundos, o papel ardendo em suas mãos. Helena percebeu. "Eu não queria esconder isso. Guardei porque achei que você precisava se decidir sobre o que levar daqui para frente." Gabriel abriu o envelope. Eram desenhos que Helena havia feito com base em relatos que ele compartilhara. Fragmentos de lembranças da relação com Isadora. Lugares que visitaram. Músicas que ouviram. Momentos felizes e outros nem tanto. Em uma das ilustrações, Isadora aparecia com os olhos borrados como se não tivesse rosto. Eu tentei desenhá-la como você a lembrava, mas ela sempre saía desfocada. Gabriel sentiu um nó na garganta. Talvez porque eu nunca a enxerguei por completo. Helena se aproximou. "E agora? Você ainda guarda espaço para ela?" Ele encarou o desenho. Depois olhou nos olhos de Helena. "Eu guardo a memória, mas não mais o sentimento. A dor foi substituída por algo melhor. Entendimento." Ela assentiu. "Eu precisava ouvir isso." Ele segurou sua mão. "Você nunca será um substituto. Você é o que veio depois do fim e transformou tudo em começo." Mais tarde, naquele mesmo dia, enquanto caminhavam pela praia, Gabriel sentiu uma necessidade inesperada de abrir seu coração. "Eu menti para você quando nos conhecemos. Não só sobre quem eu era, mas sobre quem eu queria ser. Eu estava quebrado, cego de raiva.
usando palavras bonitas como armadura. Eu sei, disse Helena calmamente. Sabe? Sempre soube, mas vi algo atrás disso. Uma dor que precisava ser olhada, uma alma que gritava por cura. E eu decidi arriscar. Mesmo com tudo, principalmente por causa de tudo, porque feridas cicatrizadas contam histórias mais bonitas. Eles se sentaram na areia. O céu estava rosado e o mar devolvia o brilho das nuvens como um espelho. Eu tenho medo, disse Gabriel, de que isso não dure, de que a gente se machuque sem querer. O amor não é a ausência de medo, é a coragem de sentir apesar dele. Ela encostou a cabeça em seu ombro. E por enquanto estamos aqui, isso já é mais do que muita gente tem. Dias depois, Gabriel recebeu uma ligação inesperada. Era Isadora. Por um instante ele considerou não atender, mas algo dentro dele pediu encerramento, pediu verdade. Alô? Oi, é você? É, sou eu. O que você quer, Isadora? Ela hesitou. Do outro lado da linha, o silêncio era espesso. Eu soube que você se mudou, que está em Floripa. Achei que talvez a gente pudesse conversar. Gabriel respirou fundo. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre nós. Sobre o que sobrou. Ele pensou por alguns segundos. Não sobrou nada, Isa. Só cicatrizes. E eu tô aprendendo a tratá-las com respeito. Mas não, com saudade. Você está com alguém? Estou, e não porque precisei, mas porque escolhi. Alguém que viu o pior de mim e ainda assim ficou. Alguém que desenha o silêncio e entende a dor sem precisar de palavras. Do outro lado, um suspiro. Então, boa sorte, Gabriel. De verdade. Para você também. E desligou. Naquela noite, Gabriel caminhou até o ateliê de Helena com uma flor nas mãos. Não uma rosa, mas um hibisco, símbolo de recomeços delicados. Ao entrar, encontrou-a deitada no sofá, lendo um livro. Trouxe algo para você. Ela sorriu ao ver a flor. Isso significa? Significa que eu escolho ficar com você, aqui. Agora, Helena se levantou, pegou o hibisco e o colocou dentro de uma garrafinha de vidro. Então, agora somos nós. E os dias que virão. Mas o destino ainda tinha uma última carta a jogar, e ela viria na forma de uma proposta que mudaria tudo, uma proposta que testaria os limites do amor recém-nascido. O e-mail chegou numa manhã cinzenta. Gabriel abriu a caixa de entrada distraidamente, sem imaginar que ali, entre mensagens de orçamentos e newsletters, estaria a proposta capaz de balançar tudo o que ele havia reconstruído. Assunto: proposta de expansão. Projeto Montreal leu, releu. Depois ficou olhando para a tela por alguns minutos, como se as palavras fossem se reorganizar em outra frase, em outra possibilidade. Um cargo de liderança na sede da empresa no Canadá. 2 anos. De contrato. Um salto na carreira. Uma vida nova. Era o tipo de oferta que, meses atrás, Gabriel teria aceitado sem pensar 2 vezes. Era o tipo de coisa que ele havia sonhado em alcançar quando decidiu dar a volta por cima, quando fez da dor combustível para a superação. Mas agora havia Helena e havia amor. Naquela noite, ele chegou mais tarde ao ateliê. Helena estava terminando um quadro, pincel em punho, cabelos presos de qualquer jeito, com as bochechas levemente coradas pela concentração. Oi, estranho, disse ela, sem tirar os olhos da tela. Oi, caos lindo, respondeu ele sorrindo. Ela se virou, caminhou até ele e o beijou de leve, como quem cumprimenta o cotidiano com ternura. Mas Gabriel não sorriu, não como antes. Aconteceu alguma coisa? Sim, e eu não sei como te contar. Ela franziu o senho, mas manteve a calma. Então começa do começo. Ele se sentou no sofá e estendeu o celular com o e-mail aberto. Ela leu tudo em silêncio, do início ao fim.
Depois, fechou os olhos por alguns segundos. É a chance da sua vida, não é? É, ou pelo menos era. Era, porque agora minha vida não é mais só minha. E isso muda tudo. Helena sentou ao lado dele. O que você quer fazer? Eu quero ficar. Aqui, com você, com o que estamos construindo. Mas essa proposta, você trabalhou tanto por ela. Eu trabalhei para me tornar alguém que você pudesse amar. E agora que sou, não quero ir embora. Helena respirou fundo. Depois sorriu. Um sorriso triste. Gabriel, eu não quero ser o motivo de você abrir mão dos seus sonhos. Você é o motivo de eu sonhar diferente. Ela se levantou, andou até a janela, onde o vento brincava com as cortinas de linho. E se a gente pensar diferente disso? Como assim? Ela virou-se para ele. E se, em vez de escolher entre amor e carreira, a gente confiar no tempo? 2 anos é muito tempo, Helena. Mas é tempo que passa. Tudo passa. Até a distância. Gabriel se levantou, caminhou até... Ela pegou suas mãos. E se a distância nos apagar? Então não era amor, mas se for, ela vai acender ainda mais forte. Eles conversaram por horas naquela noite, sobre planos, inseguranças, saudade, futuro. Fizeram acordos, riram, choraram, dormiram abraçados e decidiram juntos. Gabriel aceitaria o projeto. Helena ficaria em Floripa. E eles tentariam, com toda a força do sentimento, manter viva a chama. As semanas seguintes foram um misto de despedida e esperança. Gabriel começou os preparativos para a mudança. Vendeu o carro, organizou documentos, despediu-se dos colegas. Helena mergulhou na arte com ainda mais intensidade, produzindo uma nova série de quadros chamada Cartas Não Escritas, onde expressava tudo o que não sabia dizer em voz alta. Eles criaram rituais. Um café às 14 horas por vídeo, chamada Todos os Domingos. Uma playlist compartilhada, onde adicionavam músicas que lembravam um ao outro. E antes do embarque, trocaram. Cartas, manuscritas, seladas com cera, como promessas antigas. O dia da partida chegou. No aeroporto, Gabriel segurava a mochila com o coração pesando mais que as malas. Helena estava com um lenço vermelho no pescoço, o mesmo que usara no dia do pôr do sol, no penhasco. Você promete que vai voltar? Eu prometo que nunca vou embora de verdade. E se o tempo mudar a gente? Então a gente se encontra. De novo, em novas versões, ela o beijou com um gosto agridoce. Vai construir o que você merece. E volta para me contar. Ele passou pelo portão de embarque com os olhos fixos nela até o último segundo. 2 anos depois, a galeria estava cheia. A nova exposição de Helena, Constelações, havia ganhado repercussão nacional. Era uma série de quadros sobre conexões à distância, estações, chegadas, partidas, entre os convidados, jornalistas, artistas, curiosos, e ele, Gabriel, com a barba mais cheia, o olhar mais calmo e o mesmo sorriso torto de sempre. Ela o viu de longe. Parou, respirou. Ele se aproximou com um envelope na mão. Trouxe um presente. Outro voo? Não. Um ponto final e um novo começo. Ela abriu o envelope. Dentro, um bilhete. Cumpri meu ciclo. Voltei inteiro. Agora quero ser casa, se você ainda quiser ser abrigo. Gabriel Helena sorriu. Pegou a mão dele. Eu nunca parei de ser abrigo. E eu nunca deixei de querer ficar. Eles se abraçaram. Longamente, como quem, depois de muitos invernos, reconhece finalmente a primavera.